3, 2, 1. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas montanhas canadenses, nas montanhas geladas do Canadá. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Como que tá? Dramático, né? Você gostou do Gostei. começo? Como que tá o clima aí nas montanhas canadenses? Tá -3 agora. Então tá quente pro seu padrão. Tá quente, mas né? Tá sol, tá bonito hoje. Hoje tá lindo. A boa notícia é o inverno está quase chegando ao fim. Semana que vem a temperatura já vai subir para aproximadamente 10 graus positivos e eu espero que continue assim. Né? Vai dar aquela oscilada, mas assim... O clima aqui nas montanhas é bipolar. Para você que está chegando agora, a gente mora no Canadá, o Caio há 17 anos, eu há 16 anos, nós moramos por muitos anos em Vancouver e a gente mudou para as montanhas canadenses, que a gente brinca, né? Que é Calgary, né? Que fica uma região a 1.000 metros de altitude. Isso faz com que a cidade seja bem mais fria da onde a gente morava em Vancouver, né? Bem mais frio. Ó, podcast de hoje a gente vai passar a limpo assuntos sobre imigração e trabalho. Tudo que a gente ouve, responde, pergunta, a gente vai passar a limpo nas perguntas essenciais. A gente tem certeza que esse podcast vai fazer total diferença para você ter uma ideia realista, vamos colocar assim, realista e isenta a respeito do Plano Canadá. Papo reto. Caio, mas antes, sim. Se você que está assistindo esse podcast, você quiser a nossa ajuda no Plano Canadá, se inscreva agora em planocanadá.com. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, né? Talvez tem gente que está assistindo em 2050, Caio. Talvez. 2040, 2035. Sim. Não, ou está assistindo no mês que vem. Talvez você esteja aí há poucos dias da abertura de inscrições da área VIP. A gente tem a plataforma testada e aprovada de ajuda de brasileiros. Quantos clientes a gente já chegou na área VIP, Caio? Passou de 14 mil clientes já. 14 mil clientes na área VIP. Então se inscreva agora em planocanadá.com. Entre pro nosso Telegram também, que no Telegram a gente publica muitas atualizações lá. Vamos então agora pro assunto, cara? Vamos para falar de Plano Canadá? Vamos pro primeiro assunto? Vamos pro papo reto do Plano Canadá. Vamos. Primeira coisa é uma excelente notícia para quem mora em Alberta. Aqui... A gente mandou bem de sair de Vancouver. Mandamos bem. Vancouver fica em British Columbia, província de British Columbia. Aqui é Alberta. Você viu o que está acontecendo aqui em Alberta, Caio? Sim, eu vi. O premier de Alberta, o governador da província aqui, né, do estado de Alberta, né, anunciou que, bom, o que aconteceu recentemente é devido ao valor do petróleo, tudo, crise, né, inflação, o preço do combustível no Canadá foi subindo. Energia também. Daí ele chegou e falou, não, peraí, a gente vai baixar esse valor do combustível, a gente vai dar um reembolso na parte de gás e eletricidade. Quanto que você acha que você vai pagar o preço do litro da gasolina depois desse desconto, Caio? Aí que tá, vai começar acho que na primeira semana de abril. Ele falou que parece que ia descontar 13 ou 14 centavos, agora tá 1,46, então a gente vai estar na faixa de 1,30 o litro. 1,30 é o que eu pagava em Vancouver antes de toda essa crise do petróleo. Em Vancouver agora tá chegando a 2,10 o litro, e aqui vai estar 1,30. Dá para dizer que no mínimo dá para economizar 50 centavos por litro? Sim. Em relação a Vancouver? Sim, sem dúvida. Não, isso daí é certeza. Pelo menos. Porque olha só, pessoal, uma das razões que a gente saiu de Vancouver é imposto de renda, imposto de tudo que você compra aqui é mais barato e moradia. Aqui é muito mais barato que Vancouver. E agora, com essa crise do petróleo no mundo, aqui vai ficar ainda mais barato morar em Calgary em relação a Vancouver, né? O Caio, eu fiz um cálculo. Sim. Vamos supor que o meu carro tenha um tanque de 50 litros. Parece exame de colegial, né? Vamos supor que o meu carro tem um tanque de 50 litros. Para encher em Alberta, eu gastaria por volta de $75. Em Vancouver eu gastaria 100. Já daria $25 de diferença. Sim. Se eu tenho 2 carros, seriam uns $50 de diferença. Se eu encher o tanque 2 vezes por mês, aí já dobra esse valor. Então, assim, a economia que você faz, a gente está fazendo morar aqui é absurdo. Sem contar que, como você disse, aqui você não tem imposto provincial. Então, você paga 7% a menos em tudo. Já. Então, ou seja, se o pessoal tá reclamando, inflação 5, 7, 8%, aqui a gente praticamente a gente não sentiu essa diferença. Isso que é engraçado, a gente mudou nessa época de mais inflação, né? É. A gente não sentiu, porque a gente começou a ter esse desconto grande quando a gente compra alguma coisa. Exatamente.
Então, ó, pessoal, para você que está chegando agora... Mandamos bem, né, Guilherme? Mandamos bem. Dá uma Mandamos pesquisada depois no nosso canal por custo de vida. Custo de vida, que a gente tem bastante conteúdo sobre isso. Exatamente. E falando de Calgary, da nossa nova cidade aqui, que o Caio vai comemorar... Eu também, né? Daqui a pouco, quase um ano morando em Calgary. Cara. Você não vai fazer um review de um ano de Calgary? Vamos, a gente tem que fazer um review de um ano. Vamos fazer. Né? Vamos. E olha só, a Vanessa Pereira, ela estava assistindo um vídeo nosso, que a gente estava dando um rolê aqui pelo norte de Calgary. Ela falou assim, opa, peraí. Eu moro naquele prédio. Ela viu o prédio dela no nosso vídeo. Então, um abraço para Vanessa Pereira, né? E obrigado aí pelo comentário, Vanessa. E olha só, ela falou assim que ela mora em um dos apartamentos que apareceram no nosso vídeo, a hora que você tá dirigindo, cara. Sim, A próxima vez a gente vai dar tchau, Vanessa. Se der o endereço, a gente fala a hora que a gente for gravar, você dá um tchau e aparece no vídeo. Eu comprei há 3 anos atrás esse apartamento por $270 mil canadenses. $270 mil canadenses para um apartamento é muito pouco em relação ao resto do Canadá, cara. É pouco, né? Acho que em Vancouver você não compra nem a porta do apartamento por 200... Não, a sacada dá pra comprar. Sacada dá. Uma sacada você compra em Vancouver 270. Dá, acho que sacada dá. Sim. Ó, em Vancouver, 2 dormitórios tá uns 800 mil. A última vez que eu vi, 800 Sim, mil. Pelo menos, Dá 3 vezes mais do que a Vanessa pagou. Então, Vanessa, parabéns pela escolha de Calgary. E ela falou assim, tem um monte de brasileiro vindo agora para Calgary, vocês vieram para cá e estão divulgando e falando bem das coisas boas da cidade, né? E vocês estão desmistificando Calgary. Sabe por quê? A gente é do interior de São Paulo, a gente é caipira. A gente é caipira do interior de São Paulo. Sim. Mas em Vancouver também tem os caipiras de Vancouver, né? Tem também. Que as pessoas que acham que o único lugar que dá para morar no Canadá é Vancouver, né? Não interessa quanto mais caro tá. Eu vou ficar aqui porque é o único lugar que dá para morar no Canadá. Porque não neva. Porque não neva, né? Mas chove, é caríssimo, né? Que alívio ter saído de Vancouver. Nossa. Mas, ó, assim... Mas guarda pro review de um ano. A gente vai fazer o review de um ano detalhado. Tá? Então, agora vamos falar de imigração? Vamos. Que eu acho que é isso que o pessoal quer saber, né? Imigração. Então, vamos começar pelo primeiro tema, que é o mito ou a enganação das dezenas de formas de migrar para o Canadá. O Canadá tem 60 formas de migrar para o Canadá. Eu vou analisar o seu perfil e vou ver em qual você se adequa nessas 60 formas de migrar. Vamos falar sobre isso? Vamos, Guilherme. É claro que eu tô brincando, né? Porque não é tão simples assim, né? Exatamente. Você quer ler a mensagem da Kátia, cara? A Kátia mandou uma mensagem. Ela falou, assisto vocês há 2 anos. Já estive no Canadá 2 vezes. E agora eu tô decidida... já veio como turismo. E agora eu tô decidida aí como imigrante. Daí ela colocou assim, tem gente dizendo que existe mais de 60 programas de imigração e que eu precisaria, teoricamente, me encaixar em um deles. É que nem loja de sapato. Você entra na loja, uma hora vai ter um sapato com o seu número que você gosta. Imigração é tão simples assim? Na verdade, é o caminho oposto, né? Porque não é que vai ter algum programa de imigração que vai se encaixar ao seu perfil. É você que tem que se encaixar em algum perfil, em algum programa de imigração. Porém, quando você fala 60 programas, você fala assim, nossa, então é sério que existe, eu vou ter 60 opções? Não é, porque se você excluir a parte, vamos supor, de humanitário, refugiado, a parte familiar para pais e avós, né? Ou mesmo para casal, se você casar com um canadense, entendeu? Se você excluir todas as opções, vamos supor que você está na área de administração. Então, daí você exclui também todos os programas da parte de, sei lá, médico, saúde, enfermagem, a parte de trabalhadores técnicos, tudo. Você vai sobrar uns 3, 4 programas, no máximo, vamos supor, cada província tem seus próprios programas de imigração, então você vai ter são 10 províncias, você vai ter 10, 12 opções, mas aí que tá, todas elas vão ter os requerimentos muito parecidos. Então, no final das contas, esse negócio de que você tem mais de 50 ou 60 ou quase 70 programas, isso pouco importa, porque a maioria das pessoas, elas têm, assim, 3 ou 4 opções de imigração. Entendeu? E que não é que esse programa de imigração, finalmente a gente encontrou um para você. Não, é você que vai ter que se enquadrar a ele. Entendeu? Porque é aquilo que a gente já comenta há anos, né? 99% das pessoas que estão assistindo esse podcast agora, elas não têm o perfil para imigrar. E que é normal.
entendeu? Todo mundo que começa o Plano Canadá, eu quando comecei, o Caio quando É. começou, os nossos milhares de clientes, eles também não tinham perfil para migrar para o Canadá. Por isso que o processo do Plano Canadá, ele é um processo de adaptação de perfil seu com algum dos programas disponíveis. Entendeu? E são poucos. Não são, garanto para você, não vai ter mais de 60 programas agora, nesse momento, que você se encaixaria. Entendeu? Ou estaria próximo de encaixar. Não, o que a gente vê, a gente faz isso há 15 anos. Ninguém fala há mais tempo de Plano Canadá do que a gente. Então a gente já mais de 14 mil clientes. A gente conhece extensivamente a parte de imigração para o Canadá. Então, assim, você vai ter que se adequar ao perfil. E essa é a dificuldade do Plano Canadá. Esse que é o obstáculo principal. Esse é o desafio, porque não tem um programa que vai se encaixar ao seu perfil. E é por isso que tanta gente desiste do Plano Canadá. Porque a pessoa não consegue fazer essa caminhada do Plano Canadá. Fazer essa caminhada e falar assim, ó, o que eu tenho agora é isso, e o que eu vou precisar fazer para os próximos 1 ano, às vezes 2 anos, é adequar o meu perfil a isso. O que, assim, basicamente você vai ter que estudar inglês bastante, entendeu? Ou francês. Você vai ter que economizar dinheiro. Ah, mas é só economizar dinheiro, não sei o que, ou tá difícil. Não é. Quando só essa parte de dinheiro, não é só economizar dinheiro. Você vai ter que cortar um monte de gasto, vai ter que deixar de fazer um monte de coisa, você vai ter que reavaliar toda a parte financeira sua e da sua família. Às vezes você vai ter que buscar um outro emprego para ganhar bem, ou tentar uma promoção na sua empresa agora para você poder ganhar um pouco melhor com o salário, para você poder economizar mais durante os próximos 1, 2 anos. Entendeu? Então, assim, diversas coisas. A parte do idioma, a parte de você obter esses conhecimentos, isso que a gente passa aqui. Você fala assim, ó. Então assim, bom, entendi que são poucos programas, os requerimentos são muito parecidos. Aí você identifica a parte das províncias, das cidades, do custo de vida. Então, assim, o Plano Canadá ele é uma caminhada longa que você tem que ir passo a passo. Entendeu? Uma série longa de pequenos passos, né? Fica até um desafio para isso que a gente está dizendo. Entra num site de imigração de uma província e você vai ver, e começa a ver as províncias. Você vai ver que sempre tem, geralmente, ou é uma oferta de trabalho que você precisa conseguir na província, ou você tem que estar morando na província e estudando, ou uma combinação das duas coisas. Sempre tem essa variação. E dentro disso, o que você percebe? É aquilo que o Caio falou. Tem que saber inglês, ou tem que saber francês, tem que ter um alto grau de empregabilidade, ou seja, você tem que estar numa área de alta demanda, de preferência desregulamentada, para você não precisar perder tempo regulamentando a sua profissão, né? Então, tudo termina, essas 60 formas de brigar, tudo termina num funil em atividades e tarefas que você vai ter que fazer. Não tem como escapar disso, né? Quando você vai chegando no momento final do Plano Canadá, você vai ter na sua frente duas. Se você fez da forma ideal o Plano Canadá, você pode ter de 2 a 3 opções de imigração, né? Possíveis. Então, assim, no final das contas não vai ser 60 ou 50 ou 70, não. Vão ser poucas que ela vai ser a prioritária, você vai ter uma de contingência, caso aquela dê errado, você consegue cair nessa ainda, você tem uma chance aqui, e você vai ter uma outra que vai rodar paralelamente, que a gente ainda vai conversar ainda mais nesse podcast. Ela vai rodar paralelamente a tudo isso, entendeu? Então, assim, é assim que funciona o Plano Canadá. Caio, você tocou num termo muito importante, que é o processo de adaptação do seu perfil frente aos requerimentos da imigração canadense, né? Sabe o que é interessante disso que você está comentando? Que isso daí depende muito da pessoa. Quando a gente fala de processo de adaptação, passa muito por você estudar inglês, economizar dinheiro. Isso daí ninguém vai fazer por você. Essa adaptação do seu perfil é um esforço seu e não de uma terceirização. Você não consegue terceirizar essa tarefa de se adequar aos requerimentos da imigração canadense. O que a gente oferece na área VIP são as ferramentas. As ferramentas que você precisa para aprimorar o perfil. Por exemplo, a gente tem um curso completo com um professor canadense de inglês. Nível básico, nível intermediário, aperfeiçoamento para a imigração. A gente tem treinamento para o IELTS, que é o certificado para você poder aplicar para a imigração. A imigração exige um certificado. A gente tem um treinamento para você ir bem nessa prova de certificado. Então, são ferramentas para você
correr atrás do que você precisa no Plano Canadá. Acho que é importante deixar isso bem delineado também, né, Caio? Porque só você pegar essa parte de idioma, você fala assim, bom, os próximos 12 meses, ou talvez o próximo 1 ano e meio, você vai ter que estudar inglês quase todo dia, ou 3, 4 vezes por semana. Você vai ter que colocar isso na sua rotina, entendeu? É fácil? Não é fácil, entendeu? Mas aí que tá, o ponto é, não tem como ninguém fazer isso por você. Você vai ter que fazer isso. Eu paguei um cara para estudar inglês para mim. Não tem como. Não tem como. Não tem. Então, assim, por mais que você tenha ajuda, vamos supor, apps hoje em dia, o curso, né? Curso que a gente tem na área VIP, curso a comunidade de inglês, que ajuda as pessoas todo dia. Qualquer dúvida que você tem, você entra na nossa comunidade secreta. Isso, esse senso de comunidade também ajuda muito. E a gente vê pelos depoimentos. Pessoal, dê uma olhada no nosso Instagram, @irmãosprezer, vai nos highlights. Vocês vão ver que esses centenas de depoimentos, inclusive a gente chegou a 400 depoimentos espontâneos sobre a área VIP, geralmente passa por isso. A comunidade me deu força de atravessar essa caminhada no Plano Canadá, né? E se você vão suportar em família ou casal, é importante também os dois, a família, o casal, tá sincronizado no Plano Canadá. Então, assim, o Plano Canadá tem muito a parte pessoal, a sua parte, que é assim, que você tem que chamar a responsabilidade e fazer mesmo. Porque não tem esse negócio de que você vai ter um programa de imigração que vai se encaixar ao seu perfil atual, não. 95% vai ser o suor seu no Plano Canadá, tentando se adequar ao perfil para você poder imigrar e traçando estratégias eficientes de imigração. Cara, eu acho que esse trecho você devia cortar e jogar no nosso novo canal de corte. Sabe por quê? Qualquer pergunta que a gente receber disso, eu ouvi dizer que tem uma pessoa que está falando que tem 60 formas, é só adaptar o meu perfil, a gente manda o link para a pessoa. Já resolve. Vai ser um corte, então não deixa de entrar pro nosso canal de cortes. Tá bombando o nosso canal de cortes. Tá bombando. E vamos imunizar desse assunto de 60 formas, né? Acho que tá bem, acho que passamos a limpo, né? Sim. E olha só, a gente tem um testemunho aqui do nosso amigo, o nosso longo, que já nos segue há muito tempo e é nosso cliente, o Henrique Kawamura. Falei certo, Caio? Você que é casado com uma japonesa? Falou certo, Guilherme. Henrique Kawamura, um abraço para a comunidade japonesa do Brasil. O Caio, ele tem 2 filhas japonesas, esposa japonesa. Ô, Caio, você precisa me levar pra uma balada no Japão. É que nem no Brasil a balada? Dá pra tirar a camisa e rodar? Não, eu tô brincando. Não dá. Eu acho que eu exagerei. Acho que exagerei. É mais contido, né? Mais contido. Né? Eu nem tô mais nessa, viu, pessoal? Antes que o pessoal ache que eu tô tiozão louco, né? Tiozão louco, cara. Então ele falou o seguinte. Não, lê, Caio. Tá. Ótimos vídeos, sempre com conteúdos úteis. Parabéns, irmãos. Agora sou VIP, depois de muito tempo finalmente consegui. Ótimo investimento, vale cada centavo estudando para o IELTS. Tá vendo? Olha só, o Henrique acompanha a gente há muito tempo. E agora, o quê? Estudando para o IELTS. Então é que negócio, se você não está preparado para entrar no Plano Canadá e entender que o negócio vai demorar, na maior parte das pessoas, demora. Né? E vai ser um processo de mudança pessoal, né? E ainda mais se você família, tudo. É um processo longo, entendeu? Compensa, né? É o que a gente vê. Os nossos clientes, você vê. Quantas vezes chega uma pessoa e fala assim, não compensou todo o esforço. Assim, é comum, a pessoa fala assim, nossa, foi difícil, eu tive que estudar, eu tive que me preparar, eu tive que fazer isso, os últimos 1 ano, 2 não foi difícil, mas valeu cada centavo. E sabe o que eu acho? Você tem que gostar do processo. A gente hoje tem esse podcast, já está há 15 anos no ar, a gente tem um canal com maior audiência sobre Plano Canadá, estudo, trabalho e imigração, porque a gente acabou se apaixonando pelo assunto, né? Porque quando a gente veio para o Canadá, a gente começou a pesquisar, aí você começa a se interessar, aí você pesquisa província, pesquisa cidade, você pesquisa processo de imigração, aí você aplica, aí você imigra, aí você se naturaliza canadense. A gente acabou ficando viciado no tema, né? Eu acho que o processo de gostar do processo faz parte do Plano Canadá. Né? Até, eu acho que a gente passou, não, assim, até demais. Porque se a gente tá em muita nerdice, Caio. É muita nerdice, porque se a gente chegou em Calgary, se a gente tá morando em Calgary, foi por influência do nosso conteúdo. Olha só que ponto que chegou. A gente tá produzindo tanto conteúdo e, analisando tantos dados, tanta coisa, que teve uma vez que a gente tava estudando para gravar um vídeo, pesquisando, trabalhar um vídeo de Alberta, e a gente olhou, a gente falou assim, né? A gente terminou de gravar o vídeo, a gente olhou pra lousa, a gente falou assim,
que a gente tá fazendo aqui? Em Vancouver, Em né? Vancouver. A gente mesmo se influenciou e a gente mudou. A gente faz aquilo que a gente fala. A gente respira o Plano Canadá. Eu continuo respirando o Plano Canadá. Agora eu tô tentando aplicar para a imigração do meu sogro. Ele tá chegando aí no Canadá. Chegando. Com visto especial para paz. Tá voltando, né? Ele ficou Ele ficou 3 meses com turista, agora ele tá voltando com Supervisa e a gente tá aplicando para imigração. Eu espero que o governo melhore essa parte de imigração para paz e que ele fique aqui e não volte mais. Sim. Até porque tá tendo guerra na Europa, né? E ele mora perto. Eu já fui com ele até a Polônia uma vez de carro. E a gente foi, sabe por quê que a gente foi pra Polônia? Essa história é boa. O meu sogro me convidou para ir pra Polônia, ele mora em Berlim, né? Vamos pra Polônia comprar cigarros para minha sogra e gasolina. Ele foi com um tanquinho de gasolina e encheu o tanque, né? Eu falei, isso aí, a gente é brasileiro, a gente sabe. A gasolina deve ser misturada, né? Sim, para ser bem mais barato, metade do preço em relação a Berlim, né? Beleza, vamos, né? Aí na volta tinha uma árvore, porque as estradas antigas da Alemanha, elas têm árvores, que é da época antiga, que as árvores você segue no meio. Sim. Eles asfaltaram. E tinha uma câmera, fez puf, bateu a foto, né? Aí ele recebeu a multa, tudo que ele economizou nessa viagem comigo pra Polônia, ele gastou pagando a multa. Não compensou, mas foi um rolê. Foi olha, um rolê pessoal, legal. Eu gostei de ver a fronteira, você passa por um rio, do outro lado é a Polônia. E é bem mais barato na Polônia. A gente atravessou a fronteira 2 vezes, em 2 pontos diferentes, né? Mas não economizou nada. Não economizou nada, mas o rolê foi bom. O rolê foi bom. É que nem uma vez que eu fui pra praia com um amigo meu e ele não viu uma lombada, rampou, o carro saiu do chão. 6 horas da manhã. Vocês já podem pensar o que aconteceu. É 6 horas da manhã isso aconteceu. O carro rampou. Quando bateu, eu falei assim, quebrou, né? Voltamos pra Campinas, né? O chassi desnivelou, ele vendeu o carro. Passou pra frente o carro. Então vamos voltar aqui para... Vamos agora falar imigração e fazer faculdade. Porque essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. Eu não quero fazer faculdade. Eu não quero fazer faculdade também. Eu vejo um monte de gente fazendo faculdade no Canadá e eu quero eu quero fazer um atalho. Eu quero imigrar direto sem fazer faculdade. A gente recebe direto esse tipo de pergunta, cara. Direto, porque assim, inicialmente eu acho que tem 2 coisas que assustam nessa questão de fazer faculdade. Bom, a primeira, natural, concorda, é a parte do custo. Tem um custo. Mas o que a gente vê que acontece, às vezes, tem gente que descarta já inicialmente. Você quer fazer um teste? A gente grava um vídeo pro YouTube só falando de faculdade. Você vai ver quantos views que vai ter, né? Vai ter pouco view, né? Vai ter pouco view, porque a maioria das pessoas fala assim, não, mas eu já tenho faculdade. Eu tenho pós. A maior parte das pessoas que está assistindo tem faculdade de pós. Exatamente. Então a pessoa fala assim, não... Mais do que a gente, cara. O pessoal que está assistindo ele tem mais formação do que a gente. Bem mais. Então assim, a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho faculdade. Talvez esse vídeo aí seja para um jovem. A pessoa já descarta. Sim. Porque a pessoa nem chega a entender o motivo, o benefício e a estratégia por trás de você fazer faculdade no Canadá. E quando a gente fala faculdade, não é você fazer um curso de 4 anos igual no Brasil. É você fazer curso, sei lá, de 1 ano, um certificado, um diploma de 1 ano, um diploma de 2 anos. E isso vai abrir um leque, isso vai, como a gente já fala há 8, 9 anos, isso vai triplicar suas chances de imigração. Entendeu? Você fazer faculdade. Não pelo diploma em si da faculdade, não por você ter obtido uma educação no Canadá. Não, é simplesmente porque você vai poder estar no país, entrar, trabalhar. Você vai trabalhar meio período, até 20 horas por semana enquanto você estiver estudando. E depois, dentro de alguns requisitos, você, né, grande parte, só para facilitar a mensagem, é uma instituição pública no Canadá, você vai poder trabalhar depois desse curso, depois que você se graduar. E você vai poder obter horas de trabalho que vai ser suficiente para você imigrar depois. Para você qualificar para um programa de imigração. Ou para você conseguir uma oferta de emprego. Lembra quando a gente falou no início do podcast que você traçar estratégias de imigração e você vai ter um plano A, um plano de contingência e um outro plano paralelo? Quando você está nessa parte da faculdade, é uma dessas estratégias. Você veio fazer faculdade, durante a faculdade você pode conseguir, de repente, uma oferta de emprego, entendeu? Por que não, né? Por que não? E já emigrar, ou a esposa ou o esposo, depende de quem estiver trabalhando, também conseguir uma oferta de emprego e conseguir migrar através do programa provincial.
Ou você pode conseguir, de repente, uma pontuação maior num teste de inglês, porque você já está aqui, já está fazendo faculdade, você fez a prova, você melhorou sua pontuação, e aí você consegue migrar através do Express Entry. Ou você vai terminar a faculdade, começar a trabalhar, aí você se qualifica para um Canadian Experience Class, entendeu? Ou enquanto você estiver trabalhando depois da faculdade, você consegue uma oferta de emprego e migra através de um programa provincial, entendeu? Então assim, você abre um leque de opções impressionante quando você essa parte de faculdade. Triplicar não é nem um exagero, né? Não. A gente foi até contido quando a gente falou de triplicar, né? Fazer Exatamente. faculdade para triplicar as chances. Então a faculdade ela é uma porta de entrada para diversas outras opções de imigração, entendeu? Que nem a gente não tá falando de quantas opções você tem de imigração no começo desse podcast. Se você fica só no Brasil e não vem para cá, você vai estar muito mais limitado ainda. Muito menos as opções, muito né? menos. Porque muitos exigem oferta de trabalho, experiência aqui, morar aqui, fazer faculdade aqui. Exatamente. Aí quando você vem para cá, você faz faculdade, aí você aumenta bastante esse... Mas quando a gente fala, em termos de Plano Canadá, quando você fala aumenta bastante, você aumenta assim... Você vai ter algumas opções a mais. Você vai ter umas 2 ou 3 opções a mais. É por isso que no início do vídeo a gente falou assim, no final das contas, você termina aí com umas 3, 4, no máximo, opções de imigração. Porque é isso que acontece conforme você vai abrindo ampliando as suas chances, né? Então, assim, o ponto da faculdade é isso. Então, se você... eu espero que também a pessoa não tenha desligado, fechado o vídeo quando a gente começou a falar de faculdade. Porque se você entendeu esse ponto, daí você passa pro outro. É caro fazer faculdade no Canadá? Sim, não é barato. É por isso que o Plano Canadá, a parte financeira ela é muito importante. Entendeu? Ainda mais real, dólar. Se bem que o dólar caiu agora, você viu? 3,90? O dólar canadense? Fazia mais de um ano que eu não via 3,90. Tá bom, viu, pessoal? Quem tá já no Plano Canadá... Tá bom, 3,90. Já tá um valor razoável, né? Então, assim, fazer a faculdade do Canadá é caro? É caro. É por isso que daí, você vê como as coisas elas vão encaixando. Por isso que essa conversa que a gente tem, a gente brinca, a gente fala, não sei o que, traz dados sobre custo de vida, é importante. Porque é você otimizar o seu Plano Canadá da melhor forma possível financeiramente. Então, o que adianta você pensar, não, se eu vou para Vancouver fazer isso, sei que, só que você poderia economizar muito mais dinheiro e aumentar suas chances indo para o interior do Canadá, porque você vai poder, de repente, estudar mais, por um período mais longo, que vai aumentar a sua permissão de trabalho depois, entendeu? Então tudo se encaixa. Quando a gente fala que essas coisas, quando a gente faz podcast de custo de vida ou vídeo, não é só por fazer, é porque tudo se encaixa. Quando você vê essa questão de imigração, faculdade, custo de vida, cidade, gasto, sabe? Tem que saber equilibrar todos esses Você tem que saber elementos. equilibrar, é aquilo que a gente fala. O plano Canadá ideal é aquele que você consegue executar o gasto mais baixo e você é um equilíbrio entre as oportunidades que você vai criar de imigração para você e o quanto você está gastando. Então, assim, tudo se encaixa. Se você já é nosso cliente da área VIP, você tem acesso ao app nosso, o app exclusivo da área VIP. Lá tem uma calculadora de gasto, tem o gasto médio por cidade. Você pode pesquisar e fazer um cálculo lá já para Plano Canadá, uma calculadora de gasto do Plano Canadá, porque a gente sabe que isso daí está cada vez mais essencial, você ter os seus números do seu Plano Canadá impresso, de preferência impresso no papel, né? Porque quando você imprime no papel, quando eu estudava para faculdade, eu não gostava de ler na tela. Eu imprimia no papel, aí eu dava uma olhada. É que nem a gente aqui, né? A gente usa papel. É bem melhor que tablet, né? Bem melhor. Bem Porque melhor. eu poderia estar seguindo aqui, você pega o iPad lá, você segue aí, mas não, papel é papel. Dá pra você dar umas riscadas. Dá pra dar, eu gosto de riscar. E só faltou um frente e verso. Podia fazer um frente e verso, dá mais trabalho. Dá mais frente trabalho, e verso, né? dá mais trabalho. Então, o que eu ia comentar. Um disclaimer. O cara tá falando de fazer faculdade, de triplicar as chances ou mais, ampliar mais ainda as chances de imigração. A gente não vende curso de faculdade. Só deixando claro, porque às vezes tem gente que começou a assistir esse podcast agora. Esse podcast é um podcast isento. A gente não tem parceria, a gente não aceita anúncio de agência de faculdade aqui no Canadá, embora a gente tenha a maior audiência, a gente não aceita anúncio, a gente não aceita parceria e a gente não vende curso de faculdade. Eu acho que é importante deixar claro, porque às vezes a pessoa está assistindo, está ouvindo você falar, e fala assim, ele está falando isso porque eles vendem curso de faculdade, ele está tentando justificar. A gente só está trazendo para você a realidade dos brasileiros que vieram para cá nos últimos anos, dos nossos clientes da área VIP
que vieram para cá nos últimos anos e como eles imigraram. Se você faz parte da área VIP, entre no hall da fama da área VIP, que a gente tem dezenas e dezenas de casos recentes de relatos espontâneos que a pessoa escreveu tudo como que ela imigrou para o Canadá. Aí você vai ter uma ideia realista de como as pessoas estão imigrando, de como que a gente pode ajudar você no Plano Canadá. Caio, mas mesmo assim, Sim, tem a pergunta, eu gostaria né? de perguntar para você. Eu já entendi o negócio da faculdade. É possível conseguir uma oferta de trabalho do Brasil? Tem programa de imigração que aceita pessoas de fora do Canadá? Tem. Inclusive, recentemente a gente gravou vídeo, acho que a Alberta, né, também. Teve mais um programa, a gente teve agora também Saskatchewan. Tem opções, entendeu? Tem opções para você sair do Brasil já. Mas, bom, se resume, é você conseguir emprego. Pega Quebec, por exemplo. Vídeo da semana passada nossa do YouTube. Feira de empregos em Quebec. As inscrições ainda estão abertas. Feira de empregos. Quantas vagas tinha quando a gente gravou o vídeo? 112 vagas. 112 vagas. Você precisava falar francês. De preferência, né? E você tá numa das áreas em demanda. Entendeu? Então, assim, ou seja, vai ter gente que vai conseguir se qualificar para esse programa? Vai. Lógico que vai. Você vai ter pessoas. São casos, assim, são 112 pessoas que vão provavelmente conseguir. Mas é uma minoria. Acho que é bom deixar claro isso, né, Caio? A imigração canadense, a cota que a gente viu de imigração, né, que foi recentemente, o que? 430 mil pessoas. Recorde, vai ser recorde esse ano. Quebec, eles querem chamar 70 mil pessoas, né, a cota de Quebec. E 112 pessoas estavam numa feira de emprego. Numa feira de emprego. É claro que tem diversos programas que você também pode migrar do Brasil, né? Sim, mas o que a gente quer mostrar, não colocar o número, falar assim, ó, só essa quantidade de pessoas. Não, mas mostrar que é uma quantidade pequena de pessoas que consegue sair do Brasil com uma oferta de emprego de uma empresa canadense. Entendeu? É natural. Para pra pensar. Inverte. Você no Brasil contratando um canadense. Inverte. Você fala assim, eu vou contratar uma pessoa de fora. Olha quanta gente tem aqui. Entendeu? E a empresa tem que, né, de certa forma, mostrar pro governo que não conseguiu contratar ninguém no Canadá. Entendeu? E agora, fronteira abrindo, estudante internacional chegando aqui, você vai ter mais estudante internacional vindo para cá e estando no mercado de trabalho canadense. Então, assim, é possível você migrar do Brasil? É possível, mas não é comum. Você não pode pegar casos, exceções do Plano Canadá e utilizar como, assim, essa é a maneira de você migrar para o Canadá. Você não pode induzir as pessoas com um caso específico e criar uma regra geral, né? Exatamente. Você vai ver pessoas imigrando, saindo para o Atlântico com uma oferta de emprego, saindo do Brasil? Você vai encontrar. Entendeu? Mas você não pode fazer disso uma regra. Entendeu? Tudo que a gente fala é baseado em dados oficiais e estatística do Canadá. Basta você ver como que as pessoas imigraram para o Canadá nos últimos anos. Essas pessoas que vieram para cá com uma oferta de emprego já imigrado ou imigrada é uma minoria, né? Acho que passamos bem esse assunto a limpo, né? Vamos agora para um assunto que é um assunto que eu acho que interessa muita gente, que tem muita gente que está começando o Plano Canadá e pensando nisso, ainda não, às vezes nem falou para o marido ou o marido falou para a esposa, que é a pergunta que a gente recebeu da Aline Cabral. Ela está pensando em vender o imóvel dela e vir para o Canadá com a família. Caio, leia a mensagem dela, que é bem interessante para a gente analisar a mensagem Aline da Aline. Cabral. Irmãos, ótimo vídeo. Sou professor há 14 anos, com mestrado na área de educação. Mas gostaria de trabalhar na área de marketing, fazer um college nessa área. Mas para estudar aí, teremos que vender o nosso imóvel. Meu marido está se formando em programação e minha filha mais velha, técnica em TI. Excelente profissão da filha. Né? Gostaria de mudar de área. O que acham? Abraços. A primeira coisa que a gente viu na mensagem, Aline, foi que você não mencionou o seu nível de inglês. Então, isso daí eu acho que é uma parte-chave da questão, né? Sim. Eles têm um bom perfil, ela tem mestrado, o marido está indo para a área de programação, a filha está numa excelente área. Eu tenho certeza que a filha dela vai ter muito sucesso na vida, porque é uma área que vai crescer muito, ainda muito mais daqui para frente. Mas e a questão do inglês? É isso que a gente gostaria de perguntar para a Aline, né? Porque você vai precisar do inglês tanto para entrar num college, comprovar a proficiência no idioma, tanto para entrar num college, quanto para você imigrar, entendeu? Então, assim, o melhor seria você ter um teste, você saber qual que é a sua pontuação, até para saber quais são suas chances vamos supor, no Express Entry. Quantos pontos você tem na base, se você colocar seu cadastro? O Express Entry é uma plataforma, um sistema que controla 3 programas de imigração.
E um deles, quando as pessoas que normalmente imigram do Brasil, elas vêm através de um desse programa que é o trabalhador qualificado, Skill Worker, né? Que é uma base de dados baseado em diversos fatores, idade, nível de inglês, educacional, experiência de trabalho, nível de francês, até do parceiro também, nível de inglês, tudo. Você vai ter uma pontuação. E daí o governo ele faz as chamadas e se você tiver a nota de corte, dentro da nota de corte, você é chamado convidado para emigrar para o Canadá. Então, é gratuito para você entrar nesse sistema. Só que você precisa ter o teste de inglês. Senão você não consegue validar o seu perfil no sistema. Senão você não consegue colocar... Ou francês, né? Ou francês. Ou os dois, né? Então, assim, para a Aline, é assim... você vai precisar também se você quiser fazer uma faculdade no Canadá, você vai ter que também fazer uma prova de inglês. Então, o ideal, o início, assim, se você já... Você vê qual que é o seu nível de inglês, qual que é uma possível pontuação que você tem no Express Entry, entendeu? Agora a pergunta, Caio, que a gente Sim. começou essa parte da linha teremos que vender o nosso imóvel no Brasil para vir para o Canadá fazer faculdade. Isso daí é um red alert, vamos chamar de um alerta. Um alerta. A gente não recomenda, Aline, a gente não recomenda você vender o seu imóvel para pagar o college. Não faça isso. Imagina só, você vende o seu imóvel, aí você vai aplicar pro visto. É tenso, né? Não é uma questão de ser, assim, só aprovado ou não. Assim, é meio arriscado, né? Assim, particularmente, eu não conseguiria fazer isso, né? Porque a gente pode imaginar também uma questão técnica, né? Porque você imagina, o consulado vai receber o pedido dela, vai ver que ela tem uma determinada remuneração, o marido tem uma determinada remuneração, tem um imposto de renda dos dois, ok, e aí tem uma grande quantidade de dinheiro na declaração, né? Isso pode, a gente está dizendo que isso pode chamar a atenção do consulado, de uma forma às vezes negativa, que eles vão querer saber por que está esse dinheiro lá. Por que você vendeu tudo? E por que você vendeu o imóvel? É. Porque a maior parte dos vistos negados, às vezes são negados porque o consulado, não é nem porque o consulado está certo daquilo, é porque o consulado está em dúvidas em relação àquele pedido. Aquele pedido tem espaços, gaps, que não foram preenchidos, e a dúvida, a insegurança, muitas vezes causa uma negativa, né? A gente já teve agência de intercâmbio há uma década atrás, por muito tempo, e a gente via isso. Às vezes a pessoa tinha o visto negado porque não contava a história de uma forma muito coerente, direta e clara para o consulado, né? Então, assim, é claro que isso é debatível. Isso que a gente está dizendo é debatível. Mas, por si só, você vender um imóvel é algo que você deve pensar duas vezes. A gente não faria isso. E outra, Aline, veja quais são as opções que você tem atualmente. Entendeu? Essa questão do Express Entry, você tem mestrado, né? Veja essa questão do Express Entry. Do seu plano em si, que você falou assim, vou mudar de área. E o que assim, você tá certa nisso, negócio de mudar de área, porque você é professora no Brasil, é muito difícil você entrar nessa parte de educação aqui, principalmente educação pública. Educação é pública no Canadá, você conseguiria, assim, que nem eu fiz, de dar aula em instituições privadas, eu fiz por muitos anos. Então, assim, você está certo em mudar de área. Mas avalia o seu plano, atualmente, você precisa vender o seu imóvel para executar esse plano, mas para onde está esse plano? Aí volta aquela questão do custo de vida, não sei o quê. O que você está pensando a respeito disso? Que cidade que você está pensando em morar? É um college de 1 ano? É um curso de 2 anos? Dá para economizar dinheiro ao invés de vender o imóvel? Dá para economizar dinheiro e declarar esse dinheiro? Pagar já o college com a economia do dinheiro? Isso é uma coisa que também a Aline pode... Deve ter uma resposta, né? E assim, analisar isso. E um plano B, de repente, vamos supor que a sua filha, sua filha mais velha está na área de TI. Tem algo que também possa ser feito nisso? Ela pode, de repente, se encaixar para alguma dessas, vamos supor, essas feiras de emprego, TI, não sei o quê. Pô, você vê, né? A Alberta abriu o Tech Pilot também. British Columbia tem o Tech Pilot, né? Saskatchewan agora. Então, assim, tem como, de alguma forma, a sua filha se dedicar nessa parte do inglês também e ser uma via paralela nessa questão de imigração? Pelo menos a filha já vai. Porque a gente não sabe a idade dela, né? Mas foi o que aconteceu com a gente. Os nossos pais nos mandaram, a gente migrou e depois eles vieram. Então, assim, tem bastante coisa para ser, né, explorada nisso, né? E até ela falou, meu marido está se formando em programação. Aqui no Canadá é um mercado muito específico, né? É muito importante você saber
qual é a demanda Se especializar. específica dentro do mercado de programação. É engraçado, há 10 anos atrás você falava programação, era o mercado. Acabou, programação. Hoje em dia, você pode dizer, eu sempre vejo você conversando com seu amigo Flávio, né? Programação hoje, ela tem diversas subpastas, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa para ser, né, explorado aí, né, no seu plano Canadá, na linha. Vamos fechar agora esse podcast com uma última pergunta, cara? Vamos. A saideira, hein, pessoal? A saideira do podcast. Uma pergunta muito boa. Cuidado com essa história de profissões em alta no Canadá. Muito cuidado com essa história de profissões em alta aqui no Canadá. Guilherme, não é melhor a gente cortar esse podcast, porque a gente fala isso. É verdade, a gente fala. A gente tem muito vídeo falando profissões em alta no Canadá. Você tá acabando com nossos thumbnails. Clica em qualquer vídeo de profissão em alta no Canadá que você vai ver que a gente sempre gosta de separar as coisas. O que é separar as coisas? Profissões em alta que não exigem diploma, profissões em alta que exigem diploma, que são regulamentadas. Isso daí é essencial. Todo o nosso conteúdo de profissões, a gente sempre, como que chama? Delinear. A gente faz um risco. Ó. Aqui é regulamentado, aqui é desregulamentado. Porque tem que ser explicado. Quando você fala profissões em alta, tem muita profissão em alta que você não vai conseguir chegar aqui e exercer essa profissão. Eu posso dar um exemplo? Desculpa te interromper, Caio. A gente recebe muito. Eu sou enfermeira no Brasil. Vi que a minha profissão está em alta no Canadá. Como eu faço para conseguir um emprego? Ou eu sou soldador, sou mecânico, sou eletricista, sou marceneiro, motorista de caminhão. Gostaria de trabalhar no Canadá. Vi que está em alta no Canadá. Como eu faço para trabalhar no Canadá? Está em alta, sim, está em alta. Só que a primeira coisa que você tem que saber é se é regulamentado. Se é regulamentado ou não. Porque se é regulamentado, é assim, cada profissão, né, essas profissões regulamentadas, cada uma tem suas próprias regras. Tem profissão que vai ser mais fácil de você regulamentar. Entendeu? Essa parte de, vamos supor, motorista de caminhão é mais simples do que você, vamos supor, pessoal da área de enfermagem, pessoal da área de medicina, tudo. Mas então, tem que ter a carta de motorista de caminhão aqui no Canadá. Sim. Então, assim, só falar assim, ó, profissão em alta, você que tá na área de mecânica, não sei o que, tal, enfermagem, pode vir que vai ter um programa para você, porque tá em demanda. Não é bem assim. Não é bem assim. Então a gente está dando a realidade. Pode não ser o que você gostaria de ouvir, mas o que a gente vê é que é muito mais fácil você falar assim, não, tá em alta, pode vir. Você é mecânico, você é marceneiro, tá em alta, pode vir. Só que vamos fazer, ó, a gente criou um sistema aqui, ó, de decantação. A gente vai decantar esse tema. Ó, eu lembro da época de colegial, decantação. Até um abraço para o meu amigo Lincoln, que ele é químico. E tem uma vez, eu posso contar uma história rápida antes de fazer a decantação desse assunto? Cara? Pode. A gente tinha uma prova de colegial, o terceiro colegial dê um exemplo de adição química. Eu já tinha passado de ano, eu falei pro Lincoln, eu vou brincar nessa resposta. Exemplo de adição química. 1H2O mais 1H2O igual a 2H2O. O professor chegou pra mim e falou assim, ó, eu dei risada por 10 minutos quando eu tava corrigindo a sua prova. E o Lincoln, que é químico, formado na Unicamp, até hoje ele dá risada dessa história, né? Agora vamos fazer a decantação. Deve estar errado o termo que eu estou usando, decantação, mas olha só. Primeira filtragem, vamos chamar de filtragem, que você deve fazer nesse assunto a sua profissão é regulamentada ou não no Canadá? Se é regulamentada, o que você precisa fazer? Quantos anos você vai ter que estudar? Que provas que você vai ter que fazer aqui no Canadá? Ou seja, quanto de dinheiro e tempo você vai precisar para entrar nessa profissão regulamentada aqui no Canadá? Essa é a primeira resposta que você deve ter. E cada província, né, salvo pouquíssimas profissões que ela é regulamentada no âmbito federal, as profissões regulamentadas são por província. A província é que determina a regulamentação delas. Inclusive, não deixa de ser também uma parte da sua pesquisa de saber a sua profissão, ela é regulamentada, como é a regulamentação dela na província, entendeu? Vamos supor, aqui no oeste do Canadá, Alberta, né, Saskatchewan, British Columbia, eles têm um acordo de que algumas profissões que são regulamentadas, você pode exercer ela nessas áreas. Mas você não pode sair daqui de Alberta e ir pro Atlântico canadense. Aí você vai ter que passar pela regulamentação de lá. Tem que saber então onde você vai morar e trabalhar no Canadá. Exatamente. Então não é tão simples assim. Então vamos para a segunda filtragem, que vai dar um alívio pro pessoal que está assistindo essa parte. Segunda filtragem você tem que decidir, vale a pena você continuar
nesse seu plano de regulamentar a sua profissão, ou você vai falar assim, não, eu vou começar de novo numa profissão desregulamentada no Canadá, eu já vou chegar trabalhando no Canadá, porque desregulamentado eu não preciso de exigência, já posso começar trabalhando. Sim. Se eu tenho autorização para trabalho, eu já posso atuar nela, né? Ou se eu vou fazer um college, eu já vou fazer um college nessa área que é regulamentada, porque daí eu já saio regulamentado já dessa profissão. A gente já teve cliente que fez isso. Exatamente. Tem um vídeo que a gente falou de uma cliente nossa da Aravip, que era advogada no Brasil, ela veio aqui, fez curso de contabilidade. E já saiu contadora, que é uma excelente área aqui no Canadá. E é regulamentado. E é regulamentado contabilidade. Né? É. Então essa é a primeira decisão. O que a gente observa na prática, porque a gente tem muito cliente já no Canadá, centenas de clientes espalhados pelo Canadá, é o quê? A parte de regulamentação é a pessoa chega aqui, pega uma profissão desregulamentada e fala assim, quer saber? Eu já estou trabalhando, estou ganhando bem, eu não vou gastar 1, 2, 3 anos regulamentando para trabalhar na outra profissão, eu vou ficar nessa profissão mesmo. Até porque a pessoa vai ver que para ela regulamentar, às vezes ela, dependendo da profissão, ela vai precisar fazer um curso. E às vezes o curso ele é muito caro para estudante internacional, mas ele é muito mais barato para quem é residente permanente no Canadá ou cidadão canadense. Então, a pessoa fala assim, você quer saber? Depois que eu conseguir a minha residência permanente, aí eu penso se eu vou ou não, porque daí eu pago bem menos e eu decido depois. Sim, é. Né? Eu tenho até um caso de quando a gente tinha agência de intercâmbio, uma japonesa, que ela trabalhava na escola de inglês, Sim. profissão desregulamentada, a parte administrativa. Marketing, né? Marketing, administração. Ela decidiu fazer um curso de higienista bucal. E ela virou depois de higienista bucal e tá ganhando mais. E uma vez eu conversei lá na escola e perguntei, e a Yoko? Ela falou assim, ela tá trabalhando e não quer mais voltar a fazer administração. Porque não é um curso tão longo, né, de higienista bucal, né? Então foi possível para ela conseguir entrar numa profissão que paga um pouco além, né, do que ela tava fazendo. Né? Não, e outra, se você tá numa profissão regulamentada, você faz sua pesquisa e tal, quais são as profissões profissões dentro dessa área que você tá? Quais são as profissões relacionadas a ela? E o que você pode exercer nessa profissão que às vezes ou você não precisa de uma regulamentação ou o processo de regulamentação ele é mais rápido, ele é mais simples. Às vezes tem um curso, né, que é mais rápido de você entrar no mercado. Então, a partir do momento que você está numa profissão regulamentada e você fala assim, antes de eu mudar de área, deixa eu dar uma pesquisada. Deixa eu ver, tudo bem, a minha profissão é regulamentada, o título e tal. Agora, daquilo relacionado, o que tem que eu posso exercer ou sem uma regulamentação, mas eu ainda fico no mercado, né? Ou algo que a regulamentação ela é mais simples do que essa profissão que eu tenho. Entendeu? Então esse processo ele passa por essa decantação, como você disse. E isso que você está falando, às vezes quando você já está no Canadá, é o melhor momento de você decidir isso. Quando você já está aqui, você pode, né, realmente falar assim, vale a pena? Porque o que a gente observa é isso, a maior parte das pessoas acaba ficando na profissão desregulamentada porque já paga o suficiente. Principalmente se você mora num lugar igual Calgary. Sim. Ou interior do Canadá. Que você ganha bem, o custo de vida é bem mais baixo. Você fala, quer saber? Eu vou ficar nessa profissão desregulamentada, eu não quero voltar a estudar. Não, você gostaria de voltar a estudar? Você gostaria de fazer faculdade, cara? Fazer faculdade? Pô, agora eu peguei você, né? Você vai sonhar à noite, você tá na PUC, né? Quando você falou estudar, não, a gente estuda... Estuda em casa, né? Direto. Mas assim, mas ir pra faculdade... Não dá mais, né? Não dá mais. Caio, antes de terminar, eu posso ter um bônus track, uma faixa bônus? Pode? Eu não sei se você vai querer mostrar nesse podcast ou se você vai querer mostrar no próximo podcast, em algum outro podcast. O quê? O Caio fez uma guitarra. Ele comprou a madeira, comprou as peças e montou uma guitarra. Você tá afim de mostrar sua guitarra agora ou ela não está pronta ainda para ser mostrada? Eu vou mostrar no próximo vídeo. Ainda falta eu polir, porque porque eu apliquei a pintura e eu tenho que esperar uma semana, porque daí eu vou polir ela. Então ela vai estar pronta no próximo, mas eu construí uma guitarra. Sem querer te pressionar, Caio. 2 meses. Eu não tô querendo te pressionar, mas o pessoal em casa agora vai começar a te cobrar. Caio, mostra a guitarra. Ó, ficou bonita a guitarra. Eu tô vendo daqui a guitarra. Ficou bonita, né? Ficou legal. Pra quem não sabe, o Caio é roqueiro, viu? Antes de ser amante do Plano Canadá, 20 anos atrás, tinha uma banda de rock. E a gente começou a trabalhar junto num site de rock. A gente criou um site de rock. E a gente trabalhou... 3acordes.com. Vai no arquivo de sites, coloca 3acordes.com que tem o nosso site. A gente tinha um site de rock. Dentro do IG, né? Desde aquela época a gente trabalhava junto. O que é 20 anos? Mais de 20 anos. 22 anos, 23 anos. 22 anos. Caio,
Quando a guitarra estiver pronta, você vai fazer uma banda com meu filho? Que meu filho também toca. Eu falei pro Felipe, começa a Meu filho toca e canta. Eu falei pra ele, começa aí pra... Eu preciso treinar também. A gente comprou uma bateria eletrônica. Eu falei pra ele, A aprende Hannah tocar pode ser baterista, A ele já Hannah- tava falando ontem. A Sim. Hannah baterista sendo uma guitarra e o Felipe no acústico e na voz. Fechou, Fechou? fechou. Pessoal, a gente gostaria de desejar um excelente domingo para vocês, um excelente começo de semana e agradecer desde já a todo mundo que está comentando aqui embaixo, dando like e recomendando o nosso podcast para outras pessoas que também querem ir para o Canadá. Exatamente. Então, muito obrigado, tenha uma excelente semana. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.